Então tá, pessoal, eu vou gravar um videozinho aqui só para explicar para vocês aí como é que usa o programinha, o CAT, tá? Que é são as tabelas termodinâmicas, né, computacionais. Então ela facilita porque a gente pode pegar qualquer informação ali, qualquer dado e ter os dados termodinâmicos. Então aqui, primeiro passo é verificar se a substância que tá é água, né? No nosso caso ali a gente precisa de água. Quando for fluido refrigerante, tu pode escolher outro fluido refrigerante, por exemplo, mas no nosso caso aqui é água, tá? Ele tem também aqui a tabela para selecionar as unidades, mas aqui já está no sistema internacional. E a gente tem também aqui a questão de ar também, né? E gases ideais também, pode pegar alguns aqui. E a carta psicrométrica que vocês vão usar depois na parte de secagem, tá? Mas então aqui vocês vão usar a parte aqui da substância água. Então, quais são as informações que a gente vai precisar? Vou dar um exemplo. Eu quero saber qual é a entalpia de vaporização, tá? Da água a 13,33 kPa, que seria, por exemplo, para mim descobrir qual que é a temperatura de ebulição naquela condição de pressão, né? Em condições normais, por exemplo. Então, como é que eu vou saber? Eu venho aqui, coloco na calculadorazinha. E aí eu tenho que selecionar quais são as informações que eu vou dar no programa e aí o resto ele completa. Se eu tiver temperatura e pressão, eu tenho que clicar aqui, colocar o dado de temperatura e o dado de pressão. No meu caso, por exemplo, se eu quero saber a temperatura de ebulição, eu vou ter que colocar, eu conheço a pressão e conheço o título. O X aqui é o título de vapor, tá? Então, a pressão aqui, ó, por exemplo, aí tá em megapascal, né? Então, tem que botar 0,01333 megapascal. E vou colocar o título 0. O título 0 é o líquido saturado, tá? Então, até ele diz aqui, ó, o título tem que ficar entre 0 e 1, ok? Quando eu dou ok aqui, ele já preenche, ó. Ele já vai me dizer aqui, ó, líquido saturado, vai me dar aqui, ó, a entropia, tá? A entropia, a entalpia, a energia interna, o volume específico, a pressão, né? Que a pressão foi a informação que a gente deu e vai estar aqui a temperatura. Essa temperatura que está aqui é a temperatura de ebulição, tá? Aí, qual é a outra informação? Bom, agora eu vou pegar o do vapor. E outra coisa que ele mostra também, o gráfico que ele está mostrando aqui, ó, é o gráfico da água e ele está dando aqui a coordenada x e y, as linhas estão bem no ponto onde que faz a curva de equilíbrio líquido-vapor. Então, título 0 significa que está em cima da curva, né? Bem em cima da linha do líquido, tá? Agora eu vou pegar aqui e vou colocar a informação do título 1. O que é o título 1? Né? 100% vapor, tá? Eu quero saber o vapor saturado. Então, eu vou botar o título 1 com a mesma pressão, ok? Quando eu der ok aqui... Meu Deus, cadê o mouse? Perdi o mouse. Quando eu der ok, ele vai aparecer ali na tabelinha, ó. Vapor saturado, vai dar então, o título é 1, aí tem a entropia, a entalpia, energia interna, volume específico, a pressão que aqui é a mesma e a temperatura que é a mesma. Então, ele vai estar no gráfico, ele vai estar lá no outro lado, ó, certo? Ele vai estar em cima da linha do equilíbrio líquido-vapor, bem em cima da linha do vapor, certo? Que é o título 1, tá? Bom, se eu quiser saber o ΔHLV, é só eu pegar aqui o valor da entalpia do vapor, que é 2.595, menos a entalpia do líquido, que é 215,8. Esse ΔH é o ΔH de vaporização, ou seja, da água líquida saturada para vapor saturado, tá? Aí vamos supor, agora eu quero saber qual é a entalpia do vapor superaquecido. Por quê? A gente pega essa temperatura de 51,55 e verifica que a solução não vai estar nessa temperatura porque tem aumento do ponto de ebulição. Então, a temperatura de ebulição pelo gráfico deu 96. Aí, o que eu tenho que fazer? Bom, então eu sei que o meu vapor está saindo a 96 graus com aquela pressão, tá? Aí, em vez de dar a informação do título e da pressão, eu vou dar a informação da pressão e da temperatura. Então, eu vou clicar aqui, ó, pressão e temperatura, tá? A pressão eu vou manter a mesma aqui que já estava, né? 13,33 kPa. E vou botar a temperatura aqui de 96 graus, tá? Vou dar ok. Aí ele vai me mostrar os dados, né, dessa condição. Então, o que ele está mostrando aqui? Que nessa condição de, né,
na mesma pressão aqui, ó, da saturação, certo? Só que com a temperatura de 96 graus, o vapor está superaquecido. Então, vapor superaquecido. Aí a entalpia dele é essa aqui, 2.679, que é um pouco acima da entalpia do vapor saturado. Significa que o vapor evaporou e aqueceu o vapor, então ele tem uma entalpia um pouquinho maior, certo? Então, por exemplo, se eu pegar o 2.679 menos o 2.595, vai ser igual ao MCP ΔT do vapor, certo? Porque o vapor evaporou, chegou na temperatura, na condição de saturação, né, de pressão e temperatura, e aqueceu. Então, ele está acima da temperatura de saturação, certo? Então, essa daqui é a entalpia de vapor superaquecido que vocês precisam lá, tá? É a condição que a gente tem de vapor superaquecido. Aí vamos supor, agora eu quero saber qual é o ΔHLV do vapor da serpentina, não do evaporador, é da serpentina e do trocador de calor. Como é que funciona? Aquela serpentina, eu tenho a condição de pressão dela, né? E eu vou pegar de novo título 0 aqui e título 1, tá? Então, a condição de pressão lá, ela é, agora eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, ela é 100... Vou botar aqui, se eu não me engano, ela é 134 quilopascal, tá? Se não for isso, vocês só coloquem ali certinho a pressão, que eu não me lembro quanto que é. 108, não era isso. Agora eu não lembro, mas só para vocês verem o seguinte, ó. Se eu colocar, né, a pressão de 0,134 megapascal e a condição de título igual a 1, tá? Ele vai me dar aqui o vapor saturado nessa condição, tá? Se eu colocar agora o título igual a 0, tá? Que eu tô sem o caderno ali. Bom, aí eu vou ter o líquido saturado. Qual é o ΔHLV? É a entalpia do vapor, 2.688, menos a entalpia do líquido, 452,9. Esse é o ΔHLV para a condição de pressão que eu coloquei aqui e aquela que corresponde àquela temperatura de ebulição. Então, essa temperatura que aparece aqui, que é a temperatura de ebulição na condição dentro da serpentina do vapor, é a que tem dentro do trocador de calor. E do outro lado é a temperatura de ebulição do evaporador. São coisas separadas, tá? A gente não pode confundir, ok? Então, a gente vai ter, né, a câmara de vapor, só para vocês entenderem aqui o que eu tô falando. Tem a serpentina, a câmara de vapor tá a 96 graus. Opa, aqui, tá?